Hi amigos, esse é o canal ABS Construção. No vídeo anterior nós iniciamos a apresentação referentemente a esse tema que é sobre a minha óptica e acredito que sobre a óptica da grande maioria do pessoal que trabalha com construção, sejam engenheiros, sejam pedreiros, é o que se poderia considerar o câncer da engenharia civil, qual seja as infiltrações que, de uma maneira geral, mas mais especificamente aquelas que acometem a laje, porquanto as infiltrações que acometem as lajes, elas são, especialmente a laje exposta, ela é de difícil tratamento, porquanto, como nós vimos no vídeo anterior, as lajes, elas apresentam uma característica que as diferenciam das demais estruturas de uma construção, qual seja a movimentação, e no caso da laje exposta, de estar exposta às intempéries, de maneira que essa laje constantemente se movimenta de maneira que, mesmo, ressalto novamente, mesmo a concretagem dessa laje tenha sido feita por uma equipe de um profissional, de um pedreiro experiente, ou então com auxílio de um caminhão betoneira que bombeie o concreto para a laje, em decorrência das próprias reações químicas que envolvem o concreto, e essas movimentações, a ação das intempéries, promoverão o surgimento de fissuras, fendas e rachaduras. De maneira que, nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar acerca das patologias relacionadas com infiltração no contexto das lajes expostas, já num estágio mais avançado do que nós vimos no vídeo anterior. Ou seja, nesse vídeo nós vamos apresentar o diagnóstico e o tratamento de trincas, fendas e rachaduras. Feitas essas considerações introdutórias, nós passamos ao estudo do diagnóstico e do tratamento de trincas, fendas e rachaduras. Basicamente, uma rachadura, uma fenda, ela se caracteriza por uma depressão cujas paredes elas são paralelas entre si e que na sua periferia apresenta trincas, ou seja, fendas, fissuras de menor dimensões. De maneira que o desenho esquemático de uma fenda, de uma rachadura, seria essa, que nós teríamos a rachadura, essa central, e na sua periferia, longitudinalmente, nós encontramos fissuras, fendas, trincas de menor dimensão. O que caracteriza, como eu mencionei, é que essas fendas, essas rachaduras, elas apresentam as paredes laterais, ou seja, as paredes laterais paralelas entre si. E à medida que essa fenda, que essa rachadura é estreita, ela adquire um aspecto de funil. De maneira que o tratamento dessa rachadura, dessa fenda, é basicamente você aumentar a distância ou ampliar as dimensões, aumentar a distância entre as paredes, e também modificando o posicionamento dessas paredes, que, como nós vimos anteriormente, ela é paralela na fenda, na rachadura original. De maneira que
se valendo desse ampliador de fenda, que nada mais é do que um instrumento semelhante aos que os dentistas usam, que apresenta essa, para esculpir o amálgama, que apresenta essa estrutura, essa estrutura na ponta, que propicia a transformação das paredes da fenda, da rachadura, que são paralelas, elas adquirem um aspecto de um ângulo, uma angulagem de 90 graus, que é paralela à característica da fenda original, ela se transforma, ela adquire uma angulação, essas paredes, de aproximadamente uns 45 graus, de maneira que na fenda original, o material que se coloca no interior dessa fenda, dessa rachadura, para preenchê-la, ela adquire uma disposição, esse material, de 90 graus, de maneira que nessa região da parede da fenda, com o material, se concentra tensões, de maneira que você amplia essa fenda com esse instrumento, ele essa angulação de 45 graus, ela propicia que você coloque sobre a parede da fenda mais material elástico, de maneira que você diminui a concentração de tensão nessa fenda, de maneira a aumentar a resistência e diminuir uma possível infiltração. E, para tanto, você tem que, depois de alargada essa fenda, a transformação dessas paredes de 90 graus em paredes com uma angulação aproximadamente de uns 45 graus, você tem que preencher essas fendas ampliadas, essas rachaduras ampliadas, com um material elástico, de maneira que quando a laje se movimentar, esse material elástico ele acompanhe essa movimentação da laje. E você dispõe no mercado cada uma dessas marcas que produz, por exemplo, essas mantas líquidas, como a Sika, como a Vedacity, como a Rebotec, ou então a a Dry Leves, que produz o Elastimente, elas produzem esses cimentos elásticos e essas mantas líquidas, de maneira que você possa tratar essa fenda. Também é importante se ressaltar que, além desses materiais elásticos que essas firmas que produzem essas mantas líquidas e cimentos elásticos, elas também produzem as resinas que você utiliza anterior à colocação do material elástico, porque antes de você colocar, de você preencher essa fenda, essa rachadura com esses materiais elásticos, é necessário você também colocar uma resina protetora, uma resina que promove também, aumenta a união desse material elástico com as paredes das fendas. E essas firmas, elas também produzem, a Dry Leves produz, a que produz a Rebotec, a Sika, a Vedacity, produzem essas resinas. Por exemplo, a Dry Leves produz a resina Elastimente Smart 5, que tem várias utilidades. Entretanto, também é possível você produzir essa resina
protetor anterior à colocação do material elástico em casa. Basta você pegar essa cola branca e diluir a mesma quantidade de cola na mesma quantidade de água, que você vai ter uma resina que apresenta propriedades semelhantes a essas compradas comercialmente. Posterior à colocação dessa resina é que vem a colocação desse material, que pode ser na forma de pasta. Se for na forma de pasta, você introduz ele na fenda com uma espátula. E se for pode ser também nessa forma de bisnaga, em que você também injeta como se fosse a seringa como se fosse uma seringa de uma injeção, você injeta na fenda. Você posteriormente, com o auxílio dessa espátula, você comprime esse material elástico, que ressalto novamente, ele pode ser adquirido nessas firmas, Dry Leves, Sika, Veda City, também alguns PUs, como PU20, que é um PU bastante flexível, você pode colocar nessa fenda, tendo cuidado de comprimir esse material. Isso que é importante, esse material elástico, esse elastômero, esse material borrachoide, contra as paredes dessa fenda que foi transformada, ressalto novamente, de uma angulagem de 90 graus para uma angulagem de 45, de modo a proporcionar, ressalto novamente, uma maior quantidade de material nessas paredes, diminuindo a tensão e, consequentemente, a possibilidade de fratura e infiltração novamente dessas fendas. Também comprimindo esse material contra o fundo dessa fenda e, posteriormente, recobrindo essa fenda com uma tela. Ressalto novamente que essa tela também você pode comprar dessas mesmas marcas, Dryfill, Sika, Veda City, ou então você também pode produzir ela caseiramente. Basta você ir em uma loja de tecidos e pedir um tecido à base de poliéster bastante resistente, que você tenha dificuldade para rasgar, e colocar sobre essa fenda, que você produzirá praticamente o mesmo efeito dessas telas compradas dessas marcas comerciais. Também você pode se valer dessas telas que se usa para engessar fraturas em braços, que também servem para você colocar sobre o material esse material elástico, borrachoide, que você colocou no interior dessa fenda ampliada. Posteriormente, você comprime e passa uma desempenadeira para fixar melhor essa tela, unir melhor essa tela ao material elástico que você colocou. E, posteriormente, você recobre essa fenda já com material elástico, anteriormente com a resina, posteriormente uma resina acrílica, posteriormente o material elástico e, posteriormente, a tela. Você recobre esses três materiais com os materiais que podem ser comerciais, como, por exemplo, os cimentos elásticos e as mantas líquidas, que, como nós vimos anteriormente, que nós dispomos como cimento elástico, o Elastimente, o Rebotec, o Recubre Fibra da Fibrast, que cada um deles apresenta propriedades semelhantes e diferem em algumas propriedades relativamente
a essa utilização. Por exemplo, o Elastimente ele apresenta a elasticidade e dispensa proteção mecânica. O Rebotec também apresenta praticamente as mesmas vantagens do Elastimente da Dry Leves. E o Recobriplast, esse Recobriplast, ele é um, ele apresenta vantagem em relação a esses dois de apresentar ser um pouco mais barato e ele é constituído por fibras de poliéster que se colocam de permeio a esse cimento. O Rebotec, como eu mencionei, apresenta as mesmas propriedades, praticamente idêntico ao Elastimente, e acredita-se que produza um rendimento maior. Entretanto, esses três produtos eles apresentam, em relação aos produtos caseiros, a desvantagem do preço, que é cerca de 70% mais caro do que se você produzir algumas das formulações caseiras. E tem também as mantas líquidas, como o Cicafil, o Vedapren, o Baltec manta líquida, o Tecrio D3 e a supermanta líquida da quartzolite. É importante se ressaltar que dessas mantas líquidas, a única que permite o trânsito, ou seja, permite que pessoas transitem em cima dela, é essa supermanta líquida da quartzolite. De maneira que essas mantas líquidas elas apresentam também em relação às formulações caseiras a desvantagem do preço, que é cerca de 60% mais caro do que se você utilizar uma formulação caseira. E, finalmente, as formulações caseiras, que como nós vimos no vídeo anterior, que podem ser utilizadas como uma primeira tentativa para a vedação daqueles casos mais simples, e nesses casos você também pode substituir o cimento elástico e a manta líquida, fazer uma tentativa se valendo dessas formulações caseiras, que são basicamente a base de cimento, cola e água. Uma parte de cimento, 1 litro de cola e mais ou menos uns 20 litros de água. E a partir dessa formulação básica, você pode adicionar alguns produtos, como por exemplo o açúcar refinado. O açúcar refinado ele é um retardador, ele retarda a hidratação do cimento, de maneira que ele aumenta o tempo de pega desse cimento e apresenta algumas propriedades, como de reduzir a permeabilidade da água e também reduz o módulo de elasticidade e, consequentemente, produz uma maior elasticidade para essa formulação de cola, cimento e água. E, geralmente você usa 1 kg de cimento para 50 quilos, ou melhor dizendo, 1 kg de açúcar para 50 quilos de cimento. E começa com uma adição de 20 litros e depois vai posteriormente adicionando mais água para a consistência que você deseja. E tem também uma outra formulação em que você pode utilizar o cimento, a cola branca, o açúcar e mais a areia peneirada. De maneira que essas são as formulações básicas. E há algumas outras
formulações, mais duas formulações que se valem da argamassa AC3 ou argamassa AC2. Entretanto, é importante se ressaltar, que eu me esqueci de ressaltar no vídeo anterior, que essa argamassa ela tem que ser constituída, ela deve apresentar nos seus constituintes, na sua composição, materiais flexíveis. Então, ela deve ser uma argamassa flexível, em que você usa uma parte de cimento, uma parte de argamassa e duas partes de águas. Lembrando que as parte significa recipiente idêntico. Se você usar uma vasilha como essa, você tem que usar uma vasilha de cimento, uma vasilha de argamassa e a mesma vasilha para medir as duas partes de água. Também, além da cola branca, você pode adicionar também nessa mistura de argamassa, cimento e água, você pode adicionar o açúcar, a cola branca em mais ou menos uns 500 ml e um copo de açúcar, desses copos descartáveis, algo em torno de 200 ml de açúcar refinado, que você produzirá uma manta líquida bastante semelhante a essas mantas líquidas que você adquire comercialmente. Então é basicamente isso, essa formulação caseira, resumindo, essa formulação caseira para tratar fendas e rachaduras em lajes, basicamente consiste de você ampliar essa fenda com esse instrumento ampliador de fendas e rachaduras, você passar inicialmente uma camada de resina, que pode ser a base de cola branca e água, resina essa na mesma quantidade de cola branca e de água. Se você usou 500 ml de cola branca, 500 ml de água, diluída em 500 ml de água, você vai ter a resina. Passa nessa fenda, nessa rachadura. Posteriormente, preenche essa rachadura com material, tipo qualquer um desses materiais comerciais disponíveis, mas eu aconselho um PU20, que é mais elástico. Posteriormente, uma tela, que pode ser tela de tecido poliéster, adquirido comercialmente nessas lojas de tecidos, de maneira que você compre um tecido que se assemelhe a uma tela e apresente uma resistência, ou então essas telas para engessar fraturas também serve, basta você analisar qual é o que é mais barato e cobrir essa com alguns desses materiais, dessas formulações caseiras que eu apresentei. Então, essencialmente, é esse o tratamento caseiro para fendas e rachaduras, para lajes que apresentem fendas e rachaduras. No mais, eu espero que esse vídeo possa, conjuntamente com o anterior que eu apresentei, possa ter contribuído nessa época de chuvas, em que as filtrações de lajes se tornam aparentes, e que também possa contribuir para você próprio tratar essas patologias de laje de maneira a economizar um dinheiro que pode ser, talvez, melhor empregado para adquirir comida, e deixando a contratação do pedreiro para os casos de um pessoal especializado, de um pedreiro especializado, para os casos mais complexos, aqueles que você não consegue solucionar. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.